Doutor, primeiramente, né, novamente reforçar meus agradecimentos, essa oportunidade da gente ter essa conversa. Eu falo aqui diretamente de Recife, o senhor aí de Lajeado, né, Rio Grande do Sul. Isso, lá do cantinho lá, tu tá lá no paraíso, eu tô aqui numa terra semi-destruída das enchentes, sabe? Então, Mas assim, descendente do povo charrua e minuano, que são um povo indígena forte, né? sim, cara, o Estado do Rio Grande do Sul precisa disso, senão, acho que se a gente não fosse assim, nós ia tudo embora, né? Inclusive, eu ia para o Nordeste. Foi um pouquinho de tempo que eu não tinha voo, né? Então, eu optei em ficar, até porque eu tenho muitos clientes aqui que não poderiam abandonar, né? Mas foi uma calamidade muito grande aqui, perdeu, o Estado enfraqueceu muito economicamente, né? Eu tinha muito juros com essa enchente, assim, reduziu 80%, então, nada mais que estudar, né? E se preparar para os próximos que ainda vem do ano que vem, enfim. Mas eu fiz muito juros já, né, Lucas? Então, assim, o que vem agora é lucro para mim, sabe? Doutor, uma dúvida, realmente essa situação que aconteceu, né, foi uma situação bem caótica e o que me deixou feliz foi que o Brasil, por um momento, retomou o senso de nação, né? Por algum momento ali, gente daqui de Recife, de todo canto, o pessoal da minha família também mandando doação, todo mundo se falando, se unindo para resolver. Mas é isso, que bom que a gente está superando. Doutor, veja só, queria saber do senhor como é que o senhor chegou no tribunal do júri, como é que foi essa motivação? Do acaso eu acho que não foi, né? Cara, se eu te disser que eu não queria nem ser criminalista, vocês vão cair na minha cabeça. Aí eu não Então, acredito. assim, e nem queria ser advogado. Então, na verdade, eu queria fazer filosofia do direito e fiz concurso para embaixador. E aí, bom, vamos fazer, vim para minha cidade e não tinha clientes. Eu não tinha clientes na área civil, né? Não tinha nada. Daí eu fui no escritório que defendiam criminosos e aí eu disse, bah, isso aqui é um nicho. E aí eu comecei a fazer, fiz um júri, fiz outro. E aí, na questão de relação econômica, isso tu calcula uns 34 anos atrás, não tinha tanto júri. Tinha júri, mas não como era agora, e não tinha defensoria pública, né? Aí eu vi, gostei, aquilo ali para mim era adrenalina, né, Lucas? Aquilo ali para mim não tinha ninguém, não tinha rede social, não tinha Orkut, não tinha nada, só tinha os livrinhos que tinha que comprar. Eu nem sabia que tinha orador, eu não sabia nada, nem sabia que tinha júri em outros estados, eu só queria fazer júri. E aí eu participei de muitos processos, muitos projetos mutirões, que significavam que a cada semana tinha 3, 4 júris, Era né? muito comum Não tinha- isso antes, né, Era professor? Antigamente, né? porque eu cheguei a essa marca porque não tinha defensor público. Não existia defensor público antes, 1900 antes da Constituição, e depois da Constituição demorou. Então eu tinha o Ivon Peixoto, que era um defensor nomeado, né? E que só fazia júri de defesa criminal, e ele não aguentava mais fazer júri. E ele disse, ô Marco, tu quer fazer júri? Me dá aqui que eu faço. E eu comecei a fazer. E sempre tinha a máxima que meu pai me ensinou, né? Que o hábito faz o monge, quanto mais tu faz, mais se aperfeiçoa. Então, comecei a pegar assim a rodo e fui fazendo. Tinha épocas que eu fazia praticamente 3 júris por semana. Fazia mais que Defensoria Pública de Porto Alegre. E aí eu fui, cara, eu fiz com vários promotores aqui, de Lajeado, de todo o Taquari, praticamente, do interior do Rio Grande do Sul. Não quis ir para a capital, mas onde eu vi o júri, na verdade, foi na capital. Achei muito legal uma pessoa fazer um júri lá no tribunal, no plenário do júri, que era lá no centro, na Praça dos Três Poderes. Eu achei, bah, que legal isso aqui dá para fazer alguma coisa interessante, né? Mas eu não sabia a complexibilidade e não sabendo que era difícil ou impossível, fui lá e comecei a fazer. E aí estou com uma carga muito pesada de júri. Fiz isso, não é muito bom, tá, Lucas? Eu acho que nós temos que pensar que o júri não é uma ciência de continuidade, nem o FIS, sabe? Ela tem o jurista e o tribuno tem um tempo para fazer júri. Eu acho que não pode fazer demais, sabe? Não pode fazer demais, porque o que acontece? Tu começa a banalizar muitas coisas, tu entende? Tu já começa a ver os outros como ridículo, né? E a ciência do júri implica que necessariamente tem que ter uma quantidade, mas eu acho que eu deveria ter feito menos com mais qualidade. O que quer dizer mais qualidade? Mais preciosismo de tese, mais conversa com colega. Só que naquela minha época, cara, 34 anos atrás, não tinha colega que fazia júri. Ninguém fazia júri, entendeu? Era tudo umas postalhadas. Alguém tinha que desbravar, né, doutor? É, e Alguém. ninguém,
E ninguém fazia júri, todo mundo tinha medo de fazer júri até hoje. Para mim, eu não sabia que aquilo era difícil, né? E eu sempre eu participei muito de congresso da Uni, da UBS, da UGES, da ULES, então sempre falar público para mim nunca foi problema, nunca tive problema de falar público, nunca fiquei nervoso. Então, para mim, aquilo ali era uma solenidade um pouco mais pública. E aí eu fui fazendo, fui fazendo. O interessante da quantidade de júri que você faz é que chega um determinado ponto, depois que você passa de 200, 300 júris, a temática defensiva é quase igual porque as denúncias se repetem, está entendendo, Lucas? Elas ficam iguais, iguais. O mesmo motivo, eu entendo que no começo da minha profissão as denúncias eram mais perfeitas, eram mais sólidas, tu está entendendo? Não era uma coisa assim que a gente via que necessitava, era mais preciso que tu ia defender, era mais correto, não era, de algum modo concorreu para o delito, isso não tinha, cara. Os promotores descreviam o intercrimes, faziam, apontavam, tá? Então era mais, tu ia com maior precisão dentro do contexto. Hoje, Então as denúncias de 30 anos atrás era mais técnicas, precisas, e desculpa, os promotores de hoje eram muito mais era o inteligentes, que entende? quer dizer, hoje a gente vê uma série de colegas apontando a quantidade de indúbio pro réu, né? Assim, pela forma que foi apresentada ali a queixa, né, da promotoria, que acaba virando aquela discussão do indúbio pro societar, que não existe, né, professor? Eu não sei como o senhor está falando Não, na época. eu acho que nós temos que pensar assim, em duplo próprio setup, para mim existe muito, eu vou dizer por quê, sabe? Nós temos que compreender que hoje a prova em movimento do Tribunal do Júri é o promotor. O promotor, ele conseguiu atingir um estágio em que grande parte dos jurados acredita no que falam e acredita na sua convicção. Ao meu tempo não tinha isso. Tu começava um jogo parelho, certo? 7-0, estava 0-0, os jurados eram neutros. Hoje não. Hoje o promotor público, ele é prova em movimento. O promotor público é prova em movimento. As convicções do promotor público têm uma profundidade de condenação. Se o promotor disser, eu acho que a construção da ilicitude e da culpabilidade foi cidadão, os jurados vão seguir nisso. O júri, ele pegou um empoderamento por parte dos príncipes da acusação, bem como o Roberto Lira dizia, porque nós, advogados, falhamos muito na compreensão do tipo penal e nas defesas. Então, nessa seara do aumento da criminalidade, surgiu os promotores que hoje são preparados igual aos antigos, mas ele tem umas coisas que os antigos não tinham. Eles têm a prova em movimento, eles têm a convicção e têm uma prova social que eles mesmos representam. Então, quando tu diz assim, o ônus a favor da sociedade, sim, existe na pessoa do promotor, nós não podemos ser ingênuos, tá? Para superar isso, você tem que ser superior ao promotor, você tem que ter um discurso fantástico, você tem que ser bom. O problema é que nós não somos bons o suficiente para derrubar a promotoria pública. E vou dizer mais, hoje eles estão mais preparados que nós estamos numa fase de que nós achamos que soubemos, achamos que vencemos e temos as redes sociais a nosso favor. Cara, isso é a antítese de vitórias. Isso é o contrário das vitórias, entendeu? O promotor é reservado porque ganha, ele estuda silenciosamente e os campos estratégicos dele são profundos de tal maneira que hoje nós não somos absolutamente nada. E isso é muito difícil você dizer isso para o jovem, porque o jovem acha que apenas o estudo do processo, o estudo de doutrina, fazendo estágio, vendo júri, você aprende. Não, não. Você tem que ter hoje o discurso profundo, e o discurso profundo do que é a gênese do crime, e o que esse discurso profundo você pode transmitir para os jurados. Qual é o discurso que você vai dar para os jurados? Se você não tem discurso, meu amigo, você dançou. Então eu começo assim, meio me atrevendo a lançar esse desafio, que o júri, ele não dizem que o júri não é pressão de covardes. Eu vou dizer uma coisa, os melhores tribunos que eu conheci eram os baita dos cagões, tá? E não se faziam, como se fossem os reis, entendeu? É Não se importante. fazia. Então, A nós temos. autopercepção, né, professor, é importante, né, para a gente fazer a coisa certa, né? Cara, é que nós estamos no mundo hoje, cara, Lucas, e que, na verdade, pouca leitura, pouca capacidade cognitiva,
muita coisa na rede social, muito falso herói, falso herói, falso herói. Aqui no meu estado tem falsos heróis que, cara, eu acho que eles não têm 200 júri, eu acho que eles devem ter ganhado, assim, ó, 30. Eles não tiveram sucesso, acho que nenhum plenário de júri. E são os máximos, então é muito perigoso você. O júri está muito diferente do meu tempo. Ah, muito diferente, cara. Essa coisa hoje das redes sociais, doutor, e eu vejo também uma exposição muito grande, pelo menos eu sou da área civil, né, atuo com a parte de direito digital, mas eu vejo na parte criminal há uma exposição muito grande com a imprensa, como o senhor falou, nas redes sociais, e aí eu não sei se é um desafio grande para o senhor que já faz júri há muito tempo, a questão que até o professor Lênio fala bastante do julgador ou do júri ouvir o clamor social, se é que é um ser que existe, né, que influencia ali. E eu acho que isso acaba, né, aumentando essa hipótese. Quanto mais você se expõe, vai expondo o caso, vai aparecendo É, ali, né, dependendo de tu certos sabe, casos. Lucas, tu é um civilista, tá? Casualmente, eu ganhei processos que tem até um cenário internacional na área civil, que é de franquia e contra a Igreja Universal. E dentre esses, eu tenho clientes que têm milhões de seguidores, tá? Eu poderia pedir para os meus clientes, para minhas clientes, adentrar numa entrevista com ela e do dia para a noite eu passar de 20 mil para 60 mil seguidores. Eu não faço isso. Tu tá entendendo? Porque o advogado, civil mais ainda, tu tem que ser essencialmente sutil. Verdade. Sutil, delicado nos seus dias, delicado na sua proposta de trabalho. Você tem que ser um astuto, você tem que ser, não digo nem diplomata, é muito mais que diplomata na questão das redes sociais. Você tem que ser muito, muito preparado para proteger o seu cliente e não se colocar nas redes sociais sob pena de ser taxado como aquela pessoa que quer aparecer. Aqui no Sul, há poucos dias atrás, nós tivemos uma advogada que eu considero até muito inteligente, mas que ela saiu na mídia para divulgar a soltura de um cara e divulgou na mídia a foto dele e uma das condições era que esse rapaz não fosse divulgado nas redes sociais. E ela apareceu, ela tomando uma champanhe de vitória. Cara, isso é o O dos pecados capitais da luxúria, sabe? É luxúria. E aí, cara, como é que teu cliente fica sem ser demitido? Exato. Então, as redes sociais, tu é civilista, tu vai ver comigo, existem processos e que a pontuação de vitória é o silêncio. Sim, com certeza. E é o que até grandes empresas, quando você vai prestar o serviço, também esperam de você, né? Porque às vezes são processos, por exemplo, houve um caso aqui recente de uma grande empresa, não vou citar, obviamente, de um vazamento de dados, assim, um roubo de dados gigantesco. Então, todo mundo que trabalhou ali, que fez o comitê de ética, de governança, você não pode aparecer na internet ali conversando detalhes do que aconteceu, qual foi a empresa, quem foi que te chamou, quem é que está trabalhando na sua equipe. Mas infelizmente, né, eu tô na internet, a gente tem visto isso bastante. Doutor, uma questão, já que a gente está tratando sobre a ética. A ética ela é fundamental em ambas as áreas, né? Tanto no tribunal do júri, quanto hoje no direito digital. O que é que o senhor recomenda para a gente, como jovem advogado, ou advogado jovem, né, que isso aí é um termo para mim também tanto controverso, para ter uma certa conduta, um certo cuidado, transitando aí, tanto para quem transita na parte do tribunal do júri, como para quem transita na parte civil ou do direito digital, enfim. Eu acho que o cara tem que ter bom senso, mas especialmente ele tem que fazer um plano digital, uma estratégia digital. Você pode sair, você, por exemplo, tu é um civilista que você sabe sobre responsabilidade civil muito, e você tem obrigação de ensinar aqueles que são pobres, que estão distantes, advogados que não têm condição. Eu faço muito nas minhas lives pensando nisso. Daqui a pouco você está em Recife, tem um cara aqui no interior do Rio Grande do Sul que quer saber sobre responsabilidade civil profunda e não tem livro, não tem experiência. Então, tu tem que ter um bom senso e um plano de estratégia digital que você possa mostrar o seu conhecimento para que as pessoas absorvam esse seu conhecimento. Perfeito. Entendeu, Lucas? Então, daqui a pouco você sabe como fazer uma boa ação de alimentos
e você foi muito bom, você tem que se convencer que você pode ajudar uma pessoa, faça. O bom senso diz isso. Agora, entre o bom senso e tu divulgar a tua vitória, eu vou dar um exemplo, eu processei uma igreja que saiu no mundo, se você nunca ouviu falar de mim, eu falando dessa igreja e a responsabilidade civil que abriu, nunca vou falar. Mas se um dia um jovem me ligar e pedir, cara, como é que funciona isso, eu vou lhe ensinar como é que eu fiz a ação. Porque é necessário. Se você é uma mente brilhante, muitas vezes você não sabe, eu acho que até tu é, Lux, você tem a obrigação de divulgar o conhecimento. Você é divinamente responsável em dar conhecimento para aqueles que não têm e não conseguem. E aquela Então, máxima, né, professor? O conhecimento compartilhado, ele não diminui, né? Então, você não vai olha, diminuir para você, né? esse Lucas, isso é outra coisa que nós temos que falar. Uma coisa é compartilhar conhecimento, outra coisa é você ceder conhecimento. O que nós temos visto hoje, e aí que está o grande perigo, a rede social impôs que a gente deva tudo dividir e tudo agregar conhecimento. Só que existem certas coisas, no mundo do direito, Lucas, não se divide conhecimento com profundidade específica. Perfeito. Não se divide de rezas profundas. Não se divide de rezas profundas. Então, tu tem uma expertise. E os grandes, e na verdade, isso começou com o demodê dos grandes para dividir com os pequenos para pegar, angariar jovens para assumir os casos. Existe grupos que realmente são pessoas que compartilham conhecimento, tá? Sim, Que são. Só que eu quero dizer o seguinte, Lucas, existe um tênue perigo vertebral no compartilhamento de conhecimento. Entendeu? Porque existem certos conhecimentos, Lucas, que só tu tem que conquistá-lo. Existem certas situações de vida que só você tem que fazer. Não é mais ninguém. Existem certas situações de vida em que só você tem que fazer cirurgia. Entendeu? perfeito. Não tem como tu compartilhar uma cirurgia. Você vai numa mesa de cirurgia, você vê se tem um cirurgião com alta intensidade, ele vai compartilhar a mesa de cirurgia. Não existe isso. Agora, você pode dar conhecimento, cara, vem aqui, venha, mas o conhecimento da trama da cirurgia, dos dedos do bisturi, da pressão que você vai fazer. Eu sei que meu pai foi cirurgião de pequenos e grandes animais e eu vi muita cirurgia. Esse compartilhamento não existe. Então, o que eu estou tentando dizer, ela existe muitas vezes para dar o conhecimento, mas esse conhecimento, muitas vezes, do compartilhamento sai errado. Perfeito. Então, Eu vejo é, muito isso acontecer, professor. Desculpa até interromper o senhor. Eu vejo muito isso acontecer nos manuais, os manuais comentados, né? Eu não sei se o senhor percebe isso, que nos manuais comentados, a gente, como advogado, se fosse estudar por ele para exercer a profissão, a gente acaba absorvendo uma análise ou um entendimento do direito ou de uma determinada estratégia que não é nosso, né? Veio dali daquele fulano, a gente não sabe também até que ponto isso vai levar a gente adiante e acaba complicando as coisas, né? cara, A eu, simplificação, né? é, eu, eu tenho muito disso, cara, que a essência, que a prática faz a essência, sabe? E a essência faz a prática, os dois caminham juntos de forma muito solitária. Então é bom compartimentar, tem muito esse jogo, tu vai dar as aulas, pá, nós estamos como é que os caras dizem na audiência, nós estamos numa era de cooperação. Cara, não estamos nada, porque os grandes não te cooperam nada. Os grandes Muito não pelo contrário, cooperam né? Se nada, cara. puder, engole tudo e É que os grandes, cara, se você pegar os advogados criminalistas grandes, os civilistas grandes, cara, a última coisa que eles querem é falar contigo. é, A é última coisa verdade. que eles querem é, vem cá que eu vou te trocar ideia, eu vou compartilhar conhecimento. Cara, isso é jargão do cacete, tá? E todo mundo, vamos compartilhar o conhecimento. Não é nada disso, cara. Tanto é que eu conheço grandes advogados, ou cara, grandes advogados tribunos e trabalham em operações complexas. Os caras não querem nem saber de rede social, mano. Tá. E são milionários. São E o milionários. senhor, tocando nesse assunto, o senhor faz parte de um grupo assim, é um grupo, diria, exemplar, né? Que eu tomei conhecimento até através do Dr. Raimundo Palmeira, que é aqui de Alagoas, que é a Confraria Criminal, né? Esse Tem ali uns personagens. esse é um dos poucos grupos que eu posso dizer que a gente abre a caixa preta e ensina até coisa que a gente não vai conseguir ensinar nem para os nossos filhos, sabe?
E realmente, ali, eu não estou defendendo nem estou fazendo apologia à confraria, à academia do júri e os cursos que o nosso colega dão, mas toda essa turma, a base dos ensinamentos deles é a base do amorosa, tu entende? Eles não lucram muito em cima do que estão fazendo, eles ensinam por gostar. É a Então, tu vai pegar devoção pelo ensino, né, professor? a devoção para a entrega de conhecimento, sabe? Tu vê eles, quando você tem o encontro de todos eles, cara, tu pode ver que eles dão conhecimento com alegria. Com alegria. Então, existe sim. Aí eu posso dizer que é uma advocacia hiper colaborativa, porque eles ensinam os segredos das suas próprias vidas. E truques de abandono de plenário, que era um tempo atrás, não tinha multa, a partes, coisa que, na verdade, eu não tive oportunidade de ensinar minha filha Uhum. e ensinei para muito aluno, muito aluno. E graças a Deus minha filha fez a academia, a confraria, hoje virou criminalista, está muito bem, e porque ela Maravilha. viu que ali tinha muito conhecimento. Então eu acho que ali existe outros, eu acho que tem o Mário de Oliveira também tem um muito bom ali, que é essa estrutura de ele ensinar com, ele não visa lucro, bota com coração, sabe? Tu vê que tem, a gente percebe, né, Lucas, quando a pessoa está com conhecimento verdadeiro, porque já participou de campo de batalha, né, meu? O vivente para ensinar a guerrear, ele deve ter participado de guerra. E o que ocorre hoje, cara, é justamente quem não participou de guerra fala muito e quem não participou, quem participou fica quieto, sabe? É É isso que está ocorrendo verdade. hoje. Quem nunca participou de guerra são os generais. Ou, cara, tu vê assim, os caras e fazem dinheiro, meu chapa. Daí você vê um júri sério dos caras, eles tomam uma tunda do cacete. Tu tá entendendo? Por quê? Porque é fantasia, mano. É fantasia. É, na Enquanto tem na hora advogado, do vamos ver, a conta chega, né? claro, eu conheço inúmeros grandes advogados até já estão falecidos. Um deles é o professor Matias Naugenstein, o outro é o Castanheira, o outro é o Gata. Cara, é tudo tribuno do júri, pau-ferro. Mas assim, nego que sabia o que fazia, sabe? Tu entrava, é tipo assim, um cara que entrava no MMA e era aí o Potan. Era os Potan, cara. E não precisava dizer que eram bons. É. E também no cível. Eu tenho aqui na minha região, tenho brilhantes advogados, mas brilhantes advogados civilistas, e que estão tão bem que hoje estão aposentados milionários. E tu nunca viram na rede social, civilistas. E eu falo com eles, e eles ainda têm um discurso fantástico. Eu fico pensando, pô, que pena esses caras não dar aula, que pena, sabe? Porque é uma inteligência rara e vai com eles, né? Então, na verdade, você hoje pegar e ter todo o conteúdo e passar é interessante, é legal e existe. Basta ir atrás. Sim, sim. Sabe uma coisa que me assusta, professor? Por exemplo, o senhor tem duas jurisprudências num tribunal superior. Isso é um feito, veja, são duas. A quem não conhece o direito acha que é um número pequeno, dois. É um número que vem a seguir de um. E você tem 34 anos de história. Estuda como um condenado, que eu já lhe acompanho, já tem muito tempo. Já tem 10 livros escritos. Então, assim, é uma história gigante para colocar duas jurisprudências num tribunal superior. Hoje em dia a gente vê, infelizmente, em várias profissões, não só no direito, mas choca mais o direito porque, no nosso entendimento, é uma profissão que seria inerente ao estudo. A gente vê pessoas estudando cada vez menos, seguindo, seguindo mentores que, que não entregam absolutamente nada ou não viveram nada da advocacia. Onde é que a gente vai parar? Talvez a gente vá deixar de contribuir para a jurisprudência ou a gente vai virar Olha, uma fábrica de cópias, né? De Ctrl-C e Ctrl-V. nós vamos ser apenas uma cópia, mas eu vou te explicar a jurisprudência. Sabe que eu tinha um tio meu que era advogado nos Estados Unidos e era no Equador também, na Espanha, e eu tive contato com ele e sempre disse o seguinte: o advogado que não tem jurisprudência não é advogado. Olha o que ele dizia para mim, e ele tinha jurisprudência. Ou seja, você tem que lutar toda a vida para formatar uma jurisprudência. E ele disse isso para mim numa conversa formal. Ele disse: Marco Alfredo, oye, tu tienes que ter
jurisconsultos, para que todos saibam que você trabalhou e que de você tem uma vitória ou não, pero existe história analógica de conhecimento. O que ele quis dizer? Que eu tinha obrigação de fazer uma jurisprudência para que representasse um símbolo de derrota ou vitória, porque o cara não possa errar. Então, assim, cara, e toda a jurisprudência que eu fiz, todas elas, né, que é contra a Igreja Universal e é contra a questão da franquia, todas elas são processos que passaram de 12, 15 anos, cara. Verdade. E ainda sendo citadas. Ainda sendo citadas. Eu acho que sim, tá, da igreja sim, não tenha dúvida. Eu acho que da franquia, cara, quando eu fiz o da franquia, que o fórum seria do franqueador, do franqueado, Sim. e não do franqueador, o que aconteceu? A lei mudou. Eita. A lei mudou, quer dizer que tu pode comprar uma franquia e tu, como franqueador ou franqueado, tu pode executar, tu não precisa no lugar do franqueador, entendeu? E o que era necessário, porque imagina tu comprar uma franquia, tu ia te de lá para São Paulo, o cara que comprou aqui em Juí não tinha nem grana para ir. E eu fiz, dentro uma exceção de competência, virou jurisprudência, e quando eu vi, pô, cara, isso aí todo mundo tá usando, sabe? Tem as pessoas me ligavam, o doutor, eu posso pegar a sua ação que está aqui, copiar, fica à vontade, cara, porque eu fiz justamente para dar uma chance para aquelas pessoas que não teriam condições econômicas. E outra quanto ao abuso da igreja, tal e tal, foi um caso pautado e virou jurisprudência. E virou jurisprudência porque eu acho que nós jogamos uma responsabilidade ali de subjetivo de tal modo que eu não quis tirar milhões, eu quis mostrar, eu trabalhei apenas na responsabilidade na sua essência. O que acontece? O advogado hoje pensa nos milhões, mas não pensa no rigor técnico. E aí gigou. Para mim, cara, tu sabe, Lucas, eu me sinto. Tu disse que são 10, eu tenho 12 livros, tá? Eu me sinto realizado, tá? Nesse sentido de ter feito essas duas jurisprudências. E olha só, Lucas, não tem nada a ver com o meu métier, que é do crime. Sim. Tem Sim. nada a ver. E no crime eu tenho no Tribunal de Justiça, daquele do ciclista lá que atropelou um monte de gente, mas publicado no STJ, no STF, esse oficial é civil. Então enquanto meta de advogado, cara, me sinto realizado. Duas jurisprudências, tá louca. Tem nego que vai morrer e não vai ter jurisprudência publicada, cara. É verdade, professor. O senhor atuou em casos assim bem emblemáticos aqui no Brasil, né, professor? Tem aí o caso Bruxo, que esses dias eu estava até estudando, realmente um caso bem interessante, assim, para quem gosta de estudar, né, para quem gosta de acompanhar. Teve o caso do Adélio Bispo também, que eu acredito que tenha sido o mais recente. Algum desses casos, o senhor, como é que eu posso dizer, sentiu um certo desafio? Foi pelo desafio ou não teve isso? Todo caso que chegou, o senhor assumiu a bronca ali e foi técnico, não foi pelo amor ao desafio, porque eu não sei se isso acontece, né, Claro, nos casos criminais. claro. Ô, meu, tu sempre tem que imaginar que não é tu que escolhe o processo, é o processo que te escolhe. Então, quando tu quer pegar uma liga, o processo cai na tua mesa, pum. Como foi o caso do Bruxo, como foi do caso Adélio. Mas para mim o caso de maior peso jurídico, para mim foi o caso Adélio. Até vou mostrar um livro aqui, ó, compra pela Amazon, ó. Sim, Isso sim. aqui eu acho que é a Inclusive, única inclusive, quem foto. tiver aqui na live, professor, já vou deixar o compromisso, aí é um compromisso meu. Quem tiver aqui na live, acompanhar a live até o final, vai deixando lá, vai estar fixado no meu Instagram, tá no do professor Marco também, o folder dessa live. Comenta lá, estou na live, e até o final do dia de hoje vou fazer um sorteio, vou postar nos stories e eu vou enviar o livro aí para a pessoa, quem for sorteado, que tiver aqui na Legal. live, beleza? Esse aqui é um livro que está pela Amazon, vale a pena o caso Adélio, tem até a foto do Adélio. Aqui é uma visão minha que eu tive, que teve a visão dos outros colegas, tá? E é muito interessante. Esse caso do Adélio, cara, eu acho que para mim foi o mais, como é que eu vou te dizer? Eu sofri um atentado com esse cara disso aí, né? Pô, cara, eu sofri pô, cara, eu sofri bastante com isso aí. Na verdade, esse foi um caso que eu tive de maior complexibilidade social, porque era um processo que tu não podia falar muito, que se tratava do ex-presidente, do atual presidente, que foi ex-presidente Bolsonaro, e foi uma coisa tão legal, ô Lucas, porque toda a equipe trabalhou, todos os demais advogados, o Zanoni, o Dan, o Pedro Posa, todos trabalharam, o Fernando Magalhães, todos trabalharam
de uma forma tão discreta, que nós nunca demos coletiva. Verdade, verdade, professor. Foi uma, Realmente, foi uma das grandes vitórias da República, cara, dos advogados, e que as pessoas, e até meus próprios pares, né, eles não gostam de ter medo, porque nós respondemos o processo, tudo isso aí, mas no meu modo de ver, foi, para mim, um dos casos mais legais de trabalhar. Por quê? Porque, na verdade, nós pegamos um caso que todo o Brasil estava contra a gente, e aí a gente foi frio o suficiente. A gente foi frio o suficiente e conseguiu discernir, dizendo que o cara não teria condições psíquicas de cometer esse crime, ele tinha uma doença psíquica, como tal, seria inimputável. Então, para nós, foi uma vitória. Para mim, foi um caso que vai ficar na história, sabe? Para mim. sem Tanto é que eu dúvida fiz um nenhuma. livro. Sim, E o outro foi do bruxo, que bruxo foi uma coisa bem louca, cara, porque existiu esoterismo, existiu coisa sinistra mesmo, né? Num belo dia, tô deitado tal, e tal, eu tive um sonho horrível, cara. E eu disse, pá, vou ter que dormir. Eu sonhei só com coisa de bruxo, cara. Olha que loucura, cara. Coisa assim, mas assustador, cara. Assim, nunca tinha sonhado assim. É um pesadelo. De manhã, o meu pai me chama, ó, estão te chamando no telefone aí. Um caso aí, quando eu olho, o cara tá me chamando, um bruxo daqui de Lajeado me chamou, porque tinha um bruxo preso lá em Montenegro, não sei onde. Olha assim, tudo bruxo, cara, tudo bruxo. E aí eu entrei no mundo da bruxaria e vi que esses bruxos não tinham cometido ato ilícito nenhum, não tinham feito nenhum crime, nada, nada. Então foi eu muito legal cheguei a dar também. uma analisada nesse caso há um tempo atrás e vi que teve uma certa. É aquela coisa, né? A gente tem que ter muito cuidado com o inquérito quando ele começa, né? Às vezes algumas autoridades, né, professor, se empolgam ali no papel, na persona do justiceiro e acaba trazendo prejuízo ao devido processo legal e só quem tem a perder é a própria sociedade, né? Porque causa um levanto ali desnecessário, às vezes acusam uma pessoa que ali se prova inocente mais à frente, mas os danos já aconteceram, né? Cara, sim, e isso serve para todos os advogados. Cara, muitas vezes tu é condenado pela imprensa e muito condenado pela imprensa, a sociedade te culpa e tu, advogado, tem que entrar solito. Sempre tem aquela passagem, acho que foi Pedro que ela mandei, nós estamos no último degrau da escadaria junto com o réu, né? Eu tive abaixo da escadaria, na sarjeta com o réu, entendeu? Porque ninguém acreditava em mim. Ninguém acreditava no meu cliente. E daí o que que aconteceu, Lucas? E o que tu não é nada diferente de outros advogados que gostam da. Eu li o processo e disse: isso aqui é uma forja. Só que daí, por isso que é importante o advogado ter a capacidade de cognição de entender o processo, né? Você tem que saber ler e compreender. Isso é o primeiro fundamento. E o que eu estou vendo hoje, a galera não sabe ler e não sabe compreender. Eles leem mal e compreendem outra coisa. E serve também para mim essa crítica. Eu fui fazer um curso sobre interpretação de textos profundos. Num texto de 100%, eu consegui interpretar 65%. Olha, cara, e por quê? Porque essa porcaria da rede, das redes sociais tira a concentração, você dispersa. Os que tiveram a melhor potência de conhecimento foram aqueles que praticamente aboliram o telefone do seu meio. Então, eu perdi muito da capacidade de compreensão, de leitura profunda, porque esse telefone está arrebentando com a gente, viu, Lucas? É Está verdade. arrebentando com a gente. Então, hoje, se tu conseguir, procure sempre pegar textos profundos, e digo de todos eles, Tolstói, Dostoiévski, Machado de Assis, José de Alencar, Rui Barbosa, antes da noite, faça um Perfeito. resumo daquilo ali. Puxa um livro, eu estou na fase de Freud, já li Freud, pega um livro de Freud, resume o capítulo, e depois no dia seguinte faz a comparação do que tu leu, se é aquilo que está. Tinha um professor meu que ele sempre dizia, isso no começo do curso, né? E no começo do curso é aquela, parece que é uma coisa. Você está sempre jogando a informação útil para quem ainda não está preparado para ouvir. E aí o professor pega a gente no começo do curso e diz, olha, leia todos os clássicos, leia o que você tiver de literatura. Se sobrar tempo, aí você vai estudar a doutrina. E aí ele solta essa, a sala empolvorosa, fica aquela confusão. Isso é um absurdo, que É, coisa ridícula. os Anos antigos diziam, depois, é isso aí, é isso aí.
Os antigos diziam assim, leia tudo, inclusive coisas de direito, né? É, verdade. Mas é Isso uma é... verdade, professor. Depois é que a gente vai descobrir quando precisa de uma interpretação, porque o direito você passa a faculdade inteira mergulhado nos princípios. Os princípios vão te dar a capacidade hermenêutica de entender o que é que o legislador escreveu ali e o que é que ele quis dizer também com o que não foi escrito, né? E a capacidade de interpretar o texto vai fazer o fechamento final na construção de uma estratégia, na escrita, na leitura de um inquérito, desculpa até a expressão, ridículo como foi esse do Bruxo, que eu depois fui me inteirar, né? Então, isso é de uma extrema importância, né, professor? Olha, Nesses cara, casos, sim, eu vou dizer o seguinte, Lucas, que hoje ganha quem tiver a maior capacidade de cognição. Então, assim, ó, você tem que treinar sua mente. Ó, só para te contar, Lucas, eu tenho um filho de 4 e um que vai fazer 8. O de 8 está no Kumon e ele tem 2 aulas por semana de xadrez particular. muito bom. E eu vou botar 3 aulas fazendo xadrez. Por quê? Porque você tem que ter o desenvolvimento da consciência profunda, tu entende? O estudo profundo. Você tem que ter. Isso você só consegue depois de horas de estudo. Exato. Ou seja, você tem que sentar com a bunda numa cadeira e estudar um tema profundamente e você perder o espaço temporal do tempo do cronos humano. Você tem que estar com o cronos da leitura. Então, quando você pegar essa vibe que você, puta, passou 3 horas e eu estudei, aí você tá naquilo que o cérebro tá mil. Isso. E nem pelo tema em si, mas pelo treino do estudo, né? É feita Pelo aquela treino coisa de na escola. estudo, pelo treino de Para estudo. que para que eu vou aprender Bhaskara? Eu não vou usar isso nunca. Mas não é pela Bhaskara, não é pela fórmula, é por você focar naquilo, tentar Focar, aprender aquilo e focar. gastar seu tempo. Isso, cara, e mais do que isso, o que eu percebo e estou tentando ensinar para meus filhos, né? Que hoje a distração ela arrebenta contigo, a distração arrebenta com o profissional. Então, assim, o cara que conseguir superar o conhecimento e conseguir desenvolver a profundidade está acima de qualquer outro. Mas tem uma outra coisa interessante que eu quero dizer para vocês. Sim. Muitas vezes, Lucas, você não precisa ler livros densos. Você tem que fazer com que o seu cérebro entre numa sinergia do escritor, entendeu? Ou seja, você vai pegar um livro e o livro vai conversar contigo e você vai conversar com o livro. Hoje mesmo eu fiz uma reunião com o Vinícius, um nerd do mundo virtual, e eu disse, cara, eu sou parente indireto de Gabriel Garcia Marques e nós dizíamos um tema assim da família. Nossa. O livro só se torna perfeito quando o leitor consegue conversar com o seu livro, e aí ele vê seus erros. Até então ele não está perfeito. Então você tem que, não precisa às vezes você pegar livro, eu vou ter que ler os clássicos, e os clássicos destrói teu cérebro, porque o que acontece, cara? Vai dar um choque químico naquilo que você lê, você não gosta de ler. Tá Exato. entendendo? Então, se você gosta de ler Tio Patinhas, escuta o que eu tô falando. Lê Tio Patinhas, comece com ler Tio Patinhas, sabe? Um pré-aquecimento. Lê Mônica. E aí, digo, agora eu vou partir para a revista. Bom, agora eu vou partir para um livro. Leve. Cara, daqui a pouco tu vai ler só os clássicos, Tom Sawyer, Alexandre Dumas, toda essa história. Leia. Porque o seu cérebro, o que vai acontecer? Tu vai fortificar com enzimas de prazer. E aí você parte para a leitura profunda. Então, muitas vezes as pessoas dizem, eu tenho que ler. Cara, leia um básico, pode ser o Tio Patinhas. Segunda coisa, quando você não tem condição de ler, pense. Pegue aquele livro que você tem lá na cara que é chato, pegue aquele livro e tente falar com ele. Então, tem todos os livros que eu tinha 3 mil livros e eu falava com meus livros. Os livros, para mim, eram personagens vivos, entendeu? Isso, Então, cara, esse repertório todo, professor, literatura, arte, cinema, né, querendo ou não, é arte, isso vai reverberar no exercício da profissão e principalmente no seu caso, que vai para o tribunal do júri, que exige ali uma oratória, um entendimento, uma análise dos jurados,
o momento certo de falar, o tom de voz certo de falar. Histórias que você teve acesso através do livro, você consegue impor ali nos casos, ou eu estou errado? Como é que é É essa isso aí. dinâmica? E vou dizer mais, Lucas, tu sabe que o povo nordestino, ele tem uma facilidade com a língua portuguesa. Vocês são lindos no falar, no escrever, porque grande parte dos grandes escritores são do Nordeste, Sim, né? sim, é verdade. Então, tu tem um privilégio. A minha mãe sempre dizia assim, nordestino burro já nasce morto, entendeu? Então nós tivemos uma cultura de ver que do Sul, que o conhecimento do Nordeste ele é muito profundo no escrito, em muitas coisas. Então veja bem, eu conheci dois grandes personagens, Nelson Carneiro, que eu acho que era também do Nordeste, e conheci Luiz Carlos Prestes, né? Eu conheci os dois pessoalmente. Cara, quando eu vi o Luiz Carlos Prestes lá na URSS falando, um homem de 1,53, um vozeirão, um discurso de português fudido, fudido, uma coisa que eu nunca vi na minha vida um cara falar assim, eu digo, cara, eu não sou nada. Mas ele, nas aulas, nos primeiros contatos que a gente teve, roda de estudante comunista ali, eu era do MR8, então, pô, até hoje eu tenho uma bolsa de couro aí transversada aí, adoro. Até hoje tem, cara, tá entendendo? Minha bolsa de couro. Eu ganhei até essa bolsa de couro, quem me mandou foi, daqui a pouco, o Flávio que foi junto comigo comprar uma bolsa de couro. Então eu andava na Federal com aquela bolsa, e ele disse o seguinte, bem assim, Rui Barbosa, bem assim disse o Luiz Carlos Prestes, vocês têm que recitar sempre o Rui Barbosa é que vai dar o português para vocês. Cara, eu comprei todas as obras do Rui Barbosa e eu lia todas as quintas-feiras, a E partir das 7 horas, em voz alta, os discursos do Rui Barbosa. Mas lia, cara, mas assim, tom de voz alto. Meu, tu não aguenta falar 1 hora lendo o discurso do Barbosa. Imagine falando. Então, ainda hoje, aquela oração aos moços de Rui Barbosa é um negócio oração aos impressionante. moços, Lucas, ele é fichinha perto dos discursos parlamentares de Rui O Barbosa. mais É ficha. impressionante é que ele escreveu gripado, não podia ir na conclusão lá da turma, não sei se você sabe dessa história, Não sei. lá de São Francisco. Ele ia ser o orador da turma, ele foi convidado, ficou gripado, não podia ir e escreveu aquela obra literária e mandou como um pedido de desculpa. Quem leu a Oração dos Monstros sabe que foi eu acho um dos grandes coisas mais lindas que do mundo do direito pode ser ouvido. Mas os discursos parlamentares de Rui Barbosa, a consciência nacional que ele tinha e a necessidade que ele tinha de fazer a República contra o Império e a assimilação que ele tinha dos Estados Unidos enquanto base constitucional e de liberdade é uma coisa surpreendente. Aí tu vê que o cara era superdotado mesmo. E você só consegue ver a força de Rui Barbosa quando você lê alto o discurso dele. Então, Vou fazer esse teste, vou você fazer esse tem teste. que comprar as obras completas de Rui Barbosa. São 24 ou 28 volumes. E quando chega nos discursos parlamentares, você não pode ler, você tem que pegar e ler. Não, você não pode ler com os olhos. Recitar. Você tem que ficar de pé e como se estivesse fazendo discurso no plenário. Meu amigo Lucas, é uma sensação troposférica de conhecimento, porque eu gosto de vivenciar, né? E aí, às vezes, eu estou sozinho, lá no escritório, todo mundo sai, eu boto uma luz baixa, né? Às vezes botava uma música, eu digo, vamos lá falar com o Rui Barbosa. Eu abria, começava a ler em voz alta o discurso do Rui Barbosa. Cara, meu, se teu nível intelectivo de português hoje é 70, lendo o Rui em voz alta vai para 100. Sem Porque dúvida. o português dele é fantástico, a maneira dele falar é linda, as ideias são precisas. Cara, o vernáculo dele, ainda hoje, tu tem que pegar em dicionário ativo, ainda está o vernáculo dele. Era isso que eu ia dizer. Ainda hoje, se você for ler, é algo que agrega a noção principiológica que ele tem era tão grande que ainda hoje você lê o texto dele não é como você está lendo algo antigo que não faz mais sentido com o direito, né? É um negócio Cara, impressionante. e é um português tão legal, e eu me lembro que eu lia os meus livrinhos, cara, e botava do lado dos livros quantas palavras eu aprendia. Regra, não menos de 30 palavras novas. Se diz algo, Lucas, se diz algo.
Então, compre o livro do Rui Barbosa, assim, quem é do mundo jurídico é obrigado a ter as obras completas de Freud, sabe? Eu tô, E graças a Deus também eu tô resolveu. falhando que eu só tenho duas, que foram as duas que eu li que já não serve mais de nada, né? Que o interessante é você ter coisas que ainda vai ler. Eu tenho Oração aos Moços, que eu já li, e O Dever do Advogado também, que é outra obra Ah, não, maravilhosa. tu tem pena que eu não tenho aqui. Deixa eu ver se eu tenho um sobrevivente, não tenho. As obras completas do Barbosa, cara, tu tem que comprar, existe elas, cara, tá? Eu tinha a primeira edição feita pela, pela gráfica do Senado, cara, uma raridade do caralho. Paguei caro pra cacete, cara. Foi preço uma moto e a enchente levou. Eu não tenho coragem de ver meus livros lá depois da enchente, sabe? Mas eu te digo uma coisa. É obrigatório você ler Rui Barbosa, cara. É a mesma coisa, esse aqui é outro dos livros, ó, Do Freud. do Freud. Os 24 volumes de Freud, cara, tu gasta aí 400 pilas, tu tem a coleção, leia. Tu vai mudar a maneira de ver até teus processos. É E verdade. todos os processos. Mas Rui Barbosa, que daí nós voltamos para o mundo de hoje. Sim. Pô, cara, daí tu tem o cara que fala o discurso do Prestes. Daí tu vem Nelson Carneiro, que tem um discurso lindo. Daí tu pega a nossa geração, né, cara? Pô, cara, a nossa geração não tem vernáculo nenhum, né, cara? Não tem absolutamente nada, Eu, né? Eles não... professor, eu tenho que estar buscando o tempo inteiro figuras de uma geração que vem muito antes de mim, né? Não tão antes como o senhor, que está atuante, é a geração ainda presente, mas vamos supor, não sei se o senhor se recorda, o professor que é até aqui de Alagoas, doutor Nabor Bulhões, chegou a atuar no caso de Collor, foi Claro, advogado. Então, assim, claro. vez ou outra eu tenho que voltar para essas figuras, dar uma analisada, ver uma entrevista, que é para eu consumir. Veja, não é nem para eu consumir o que ele está falando, porque às vezes numa entrevista ele não vai me ensinar muita coisa que me ajude na advocacia, mas é para eu perceber as referências de citação que ele tem. Esses dias ele começou a falar da Constituição, foi até no Dia do Advogado, uma entrevista que tem aí no YouTube, começou a falar da Constituição. Ele foi lá para os pais fundadores dos Estados Unidos, fez todo o contexto histórico e eu anotando que é para, através dessas referências, melhorar. E eu digo a você, não é papo de querer pagar de intelectual, é que ajuda. Na hora de você escrever, ajuda quando você lê isso. Claro. E isso eu estou falando como jovem advogado, quem dirá o senhor. E é isso que eu queria saber. Com esse repertório, como é que o senhor se sente quando vai lá para o tribunal do júri? Isso te dá uma leveza maior? Claro que aí você vai falar de um ponto de quem já fez mais de 1.500 júris, mas como é que é na hora de montar? Tem alguma estratégia que você escreve antes? Como é que é Cara, eu tenho um livro que eu fiz sobre a teoria dos jogos e eu estou fazendo, tenho elementos júris que você sempre tem que ir com uma estratégia montada para a guerra, né, cara? Perfeito. Então, assim, necessariamente você tem que ir com. Eu tenho aquela tese, né? Você tem que simular a guerra, você tem que treinar a guerra, você tem que ir com as teses preparadas, né? Hoje eu faço bem menos que eu fazia. Por exemplo, no meu tempo, para cada processo que eu fazia de júri, eu fazia uma resenha na contracapa, entendeu? Então, e eu treinava muito, sabe, o Lucas, eu treino muito, ainda nos dias de hoje eu treino a minha voz, ainda nos dias de hoje eu faço recitações, ainda no dia de hoje eu leio muito. Então, assim, ó, eu estou preparado para o combate, tu entende? Se tu me chamar daqui uma hora para me fazer um júri, tá? O que me cansa é a burocracia de ir para o local, mas eu boto minha beca, eu faço o júri agora, entende? Então, eu já peguei uma investidura de gostar tanto dessa coisa que então para mim é um prazer, né? E aí o interessante é que quando o direito vira prazer, ele fica como uma segunda carga de energia, porque vira uma brincadeira para ti, né? Sim. Uma grande brincadeira séria. Então eu amo, eu não tenho estado de júri para mim é palhaçada. Eu gosto tanto de fazer júri que, para começar, eu já tinha lido um livro sobre estado de júri, né? Mas eu acho que foi Evaristo Moraes e Roberto Lira que falaram. Mas eu não tinha essa parada, porque eu adorava fazer, tu entende? Eu não tinha, nunca tive. Tem pessoas, eu tô no estado de júri, tô. Pô, cara, eu gosto tanto dessa porcaria que o estado de júri é eu pegar fazer, tu entende? E as pessoas ficam nervosas, pá.
agora eu vou estar no estádio, eu estou nervoso, eu estou no camp. Daí, pai, eu digo, cara de Deus, eu nunca tive isso aí, mano. E hoje, Lucas, eu vou dar um toque para ti, os que estão nos ouvindo. Nunca teve tão bom para ser excepcional, sair da curva, ser singular e ganhar dinheiro. Sabe por quê? Hoje, tudo no teclado, tu tem todos os conhecimentos. No meu tempo não tinha, cara. É verdade. Então, hoje, com a inteligência artificial e tudo mais, olha, tem o Aniel que eu criei junto com o Gacha, se você tem que fazer assinatura. Cara, hoje o que eu quero dizer é uma coisa, nunca teve tão bom para vocês serem excepcionais. É verdade. Eu me lembro que eu comecei a treinar de jiu-jitsu há 12 anos atrás, tá? 12 anos atrás, treinei jiu-jitsu. E o meu professor atual quase quebrou meu pescoço, hoje eu não posso nem treinar mais, que minha cervical tá fodida, mas ele é da Road School, aquele jiu-jitsu pesado, cara. Cara, a pegada do kimono dele rasgava meu kimono e eu tinha que quase furar o kimono dele. Era muito, cara, tu tinha que rolar até se despedaçar. Treino. Hoje a geração não faz um quinto do que a gente fazia. É verdade. Então, nós estamos criando uma geração de algodão doce. E se tu for duro com as tuas metas, tu vai ser excepcional. Tu tem que trabalhar para Com certeza. excepcionalidade, cara, tu entende? Tu tem Com que trabalhar certeza. para excepcionalidade. Cível, qualquer um. Então, é um campo que, Luca, tu tá vindo, bem-vindo, se dedique, cara, porque tu tem tudo na mão. Cara, hoje tu tem bibliotecas virtuais, tu pode comprar um livro agora que eu levava anos para ter livro, É. hoje tu baixa digitalmente ele. E um preço Qualquer super livro. acessível, né? Às vezes até a metade do preço Lucas, original. olha só, no meu tempo não tinha isso, cara. A jurisprudência tinha que pegar no Tribunal de Justiça, tinha, tinha que tirar xerox, não tinha impressora, não tinha computador, cara. Então, tu tá numa coisa assim que hoje tu pode falar com qualquer advogado do mundo, tu pode ter tudo no mundo, mas o que que acontece? A galera É. ficou mole, entende? Eles não aproveitam Deixa eu isso. só reforçar aqui que tem bastante gente na nossa live. Reforçar o aviso, gente. Sorteio do livro, tá? Isso é compromisso meu. Vou sortear o livro do Adélio Bispo. Foi um dos últimos casos do Dr. Media, um caso bem emblemático aqui do Brasil, onde ele foi perseguido, mas essa é a tarefa do advogado, né? Talvez venha aí a herança do Gabriel Garcia Marques, do povo charrua, do povo minuano, que entranhou no sangue e manteve a coragem. Mas vai ter o sorteio. O que é que eu vou fazer? Vocês que estão aqui na live, quando a live encerrar, vocês vão lá no cardzinho que está no meu perfil, está no do Dr. Media, o card sobre a live, e comenta lá, estive na live, estou na live, vou fazer um sorteio ainda hoje, vou gravar aqui no Story, e vou postar quem ganhou, e vou enviar o livro aí para quem comentar lá e for sorteado, beleza? Doutor Megia, eu tenho uma dúvida para. Uma dúvida não, um ponto interessante. O senhor tem um livro que é chamado Cross Examination. E eu, no alto da minha ignorância, há alguns Ok, ok. anos atrás, não fazia ideia do que se tratava isso. E, obviamente, como eu tenho uma paixão pelo conhecer, fui correr atrás de saber. Achei interessante essa questão da testemunha cruzada. E, por incrível que pareça, acabei usando num processo trabalhista. Que coisa louca. Tava agendada a audiência, tudo certo com a testemunha, o camarada viveu lá. Foi um caso bem delicado, porque teve algumas questões que feriam realmente a dignidade humana, né, no trabalho que ele desenvolvia ali. Mas a testemunha dele não apareceu. E me virou essa chave de usar todas as testemunhas da própria empresa e conseguir tirar um caldo dali. Seria essa questão mesmo, esse cross-examination que o Claro, senhor tem? claro. O cross-examination, na verdade, ele nasceu lá nas tribos germânicas, veio para os ingleses, veio para os americanos e veio com nós. Exame direto, exame cruzado, a guerra de testemunha. O que que ocorre, cara? Você tem que criar sempre um mundo de inferências, ou seja, você cria aquilo que você bota ele dentro do cenário, uma testemunha do cenário, e você faz perguntas diretas e indiretas. Cara, o cross-examination é o melhor acervo técnico para os dias atuais. O cross-examination norte-americano, porque tem muitos que fazem um cross-examination nacional aí, que dão curso, que não tem nada a ver comigo, já vou dizer agora, né? O meu cross-examination é o norte-americano, é o exame cruzado, é inferências de testemunha, é prova de evidências, é a teoria do caso, são coisas, cara, que tu
se aproxima naquilo que acontece em ambas as partes. Então, tu sempre vai começar com perguntas em que juiz, promotor e advogado não vão ser divergentes. Você nunca começa uma audiência sendo imediatamente divergentes a tudo. Você começa com pontos convergentes, né? E aí tem provas cíclicas, tem simulação de... Você nunca vai fazer uma audiência sem treinar ela antes, tá? Cara, o livro Cross Examination, esse que eu escrevi, é um puta de um livro para aquele que não sabe fazer audiência e quer ter uma noção. Ele vai sair sabendo fazer audiência. E é uma pegada dos norte-americanos. E convenhamos, cara, o latino, né, a nossa não canon law, o nosso direito românico, ele determina muita assertiva e muita abertura de questionamentos que muitas vezes ele conduzem ao erro por excesso ou a erro por menos. O cross-examination não te permite errar nisso aí, tu entende? Porque tu examina a testemunha. Nós temos a figura do examinado e tu é o examinador. Então, olha só como já muda tudo, né? Por isso que existe um mundo distante. Esse meu livro, ele aponta que os fundamentos das verdadeiras perguntas, elas começam lá na Grécia Antiga, mas onde se sedimenta mesmo, onde é o começo, é a Inquisição Espanhola, onde em determinado momento tinha que se fazer perguntas para condenar. Chamaram a judeusada e disse, bom, agora vamos prender todos os judeus. Mas os judeus disseram, não, mas eu quero contratar meu advogado. Daí chamaram os rabinos para fazer a contraposição de perguntas. O direito inquisitório, onde nasceu o processo penal, foi na raiz inquisitória e onde nasceu principalmente nos jogos dialéticos e lógicos das perguntas realizadas. Quem teve maior sucesso e que não teve nada queimado foram os judeus. Então, na verdade, ali a essência dos questionamentos e a maneira de se autoproclamar inocente sobre várias perguntas nasceu ali. E o direito românico, ao invés de dar continuidade, porque começou para o Roma e foi para a Itália, ele se afastou. Agora, o pessoal da Europa, os anglos, viram aquilo ali e pegaram para eles. Então, a criação nossa foi dada por antítese justamente para o nosso. Agora, se você ler esse livro, que é o primeiro do Brasil, você vai se apaixonar e se você usar na audiência, você vai ter sucesso. Pena que eu não tenho, Lucas, eu não posso nem te dar livro, porque eu poderia te dar um de brinde, porque com a enchente me levou toda a minha coleção Não, eu particular. vi a história toda, professor, e me partiu o coração. Vi o vídeo lá, o senhor gravou, os vídeos todos, os livros cheios de lama, de chuva. Cara, Realmente foi uma situação. e pior que tu não sabe, o único livro que eu consegui salvar na correnteza que eu peguei, e eu até liguei para ele, eu digo, ô Maginô, olha o livro que é o único livro que eu salvei, caralho. O livro do inquérito ao plenário do Maginot Bonfim. E tinha como é que é, o autógrafo dele. Liguei para ele, eu digo, mandei uma mensagem. Ô, Maginot, o único livro que eu consegui salvar na enchente foi o teu, caralho. Foi salvo Olha pelo só. autógrafo. Não, mas um livro de promotor ainda, né, cara? Tu vê como as coisas são. Peguei na correnteza, peguei ele assim, pô, olha aqui. E aí, do Essa Maginot questão, Bonfim. essa questão da inquirição do testemunho é muito interessante, professor, porque a gente tem um hábito, eu digo a gente porque eu já tive esse hábito e às vezes a memória nossa falha e a gente mantém, que é, porra, tem uma testemunha, bicho, que vai dar bom. E foi esse cara. O cara tava na filmagem da situação que aconteceu, o cara viveu, era a testemunha perfeita. Amanhã a audiência, vice fulano, 8 horas da manhã, desapareceu. Aí na hora virou a chave e é impressionante para você parar de confiar na testemunha ou em fulano ou em ciclano e confiar na ferramenta, né? Como essa inquirição cruzada. Quem tiver lá, a testemunha do processo. Se não é minha, mas tá lá, se eu fizer as perguntas certas, e às vezes você só precisa observar as respostas dela para as perguntas da outra parte. E aí você já vai construindo aquilo, né, professor? Mas eu vou É adquirir esse isso, livro eu, seu que vai eu me acho ajudar tão bastante. é tão interessante, mas existe uma ciência muito profunda no cross. Você examina a prova, você examina a testemunha. É diferente de nós inquirir, entendeu? Inquirir vem da onde? Da Inquisição, né? Quer dizer, a Inquisição determinou que você inquirisse profundamente para a condenação. O exame não, o exame é busca da verdade. Então, cara, se tu inverter a ordem cerebral de como você vê a pessoa que está sendo examinada, você já está na frente. E é Já está na frente. impressionante você ver a reação na hora do outro colega lá, o advogado que está pela outra parte, ele
Só falta pular no pescoço da Dejamã e cala a boca. E outra coisa, cara, eu vou te dizer, uma boa audiência realizada é matéria de sucesso econômico, É mais que o verdade. júri. Então, se isso isso eu aprendi de muito novo, né? Você entra, eu me lembro que eu era jovem, chegava esse cara com esse carrão, tal e tal, e eu chegava de moto a pé, começava a audiência, meu, era lindo de ver, porque eu vinha, rapaz do céu, eu disse, aqui eu vou matá-los. E é a vantagem nossa, a vantagem do grande do tribuno e do advogado que faz solenidade pública é porque ele consegue botar publicamente o que ele é. Exato. Então chega o cara, estuda, chega na audiência, cara, todo mundo anel A hora da pesado, cheio da verdade. grana, e tu vai lá, acaba com tudo. É lindo, cara, é lindo de ver. Professor, Bah, fiz... nesse momento da audiência, a gente tem que ter uma percepção muito interessante, que eu já vi o senhor até comentando sobre isso, que é sobre o momento de fazer constar em ata uma determinada coisa. Eu já vi o senhor comentando sobre isso. O senhor tem alguma regra especial do momento exato, do que. Para também não querer constar tudo em ata, né? Qualquer divergência consta em ata. Não sei o Cara, que, consta em ata. eu eu vou dizer uma coisa para ti. Na verdade, a ata é uma grande amiga sua, né? Muitas vezes, eu consto em ata coisas que não estão gravadas. E a ata, na verdade, o que ocorre? Por incrível que pareça, cara, o que tá na ata não tira, e o que está na filmagem pode apagar, né? Verdade. Então, a ata, na verdade, ela é um grande amigo do advogado zeloso. É um grande amigo do advogado zeloso. Então, questão de ordens, alguma nulidade, as unidades já não mais existem, né, Lucas? As unidades não tem mais, é uma bobagem tu acreditar, porque os caras não querem entender que existem unidades, porque pode começar o processo de novo. Todo esse conjunto, a ata é uma grande ferramenta do advogado. Utilize. Eu utilizo, não sempre, mas quando utilizo, eu sei que eu vou usar no tribunal. Quando eu Verdade. coloco na ata, eu vou usar no tribunal, porque não basta só estar gravado, tem que estar consignado, Sim, entendeu? sim. Ah, está gravado não, Vossa Excelência, desculpe, não é que eu não confio no mundo virtual, mas a ata é um fundamento escrito, é a prova documental, escrita mais sagrada do que a própria visual, Exato, porque pode se apagar, pode dar um trovão, agora a ata vai ficar. exato. Lucas, nós temos 10 minutos, tá? Sim, Eu estou dizendo isso aí porque eu vou ter que ir para uma outra ma- aula ainda, cara. maravilha, Então, professor. é contigo os últimos 10 minutos, pergunto, ou é contigo a palavra. Maravilha. Vou só abrir aqui para quem tiver na live, se tiver alguma pergunta para fazer para o doutor Marco, já fica à vontade, manda aí, a gente vai tentando responder aqui. E quem não tiver pergunta, espero aí a mensagem que a gente combinou lá no post para fazer o sorteio do livro. Você vai lá no último post que vai estar na minha página, vai estar no do Dr. Marco, que é o folder da live, e comenta lá, estou na live, estive na live, que a gente vai sortear o livro sobre o caso aí do Adélio Bispo e as intempéries que o professor Meguia e a equipe enfrentou. Bem, doutor, tô vendo aqui que não tem ninguém falando, tem bastante gente acompanhando, não tem nenhuma pergunta. Eu acho que eu já fiz pergunta bastante do que eu tinha de dúvida, né? E eu acho que talvez poderia ser a dúvida de quem está aí acompanhando e fica meio cabreiro de questionar. Mas foi uma conversa muito rica, viu, professor? Novamente agradeço a oportunidade. Eu não tenho o hábito de ficar exaltando muitas pessoas, não. Inclusive tenho poucos amigos, mas sei exaltar as pessoas certas, né? Porque o elogio, se ele não for feito às pessoas certas e às atitudes corretas, a gente às vezes acaba validando pessoas erradas e atitudes erradas. Então, quando eu vejo uma pessoa com a conduta certa e uma pessoa correta, eu gosto de elogiar, e é o caso do senhor. E muito Obrigado. obrigado pela oportunidade, viu, doutor? Espero em breve aí a gente ter vários outros contatos, outras conversas, viu? Lucas, é um prazer enorme estar aqui, me sinto lisonjeado, sabe que eu sou devoto de Moisés, Moshe, então assim, a humildade é a raiz, é a porta dos grandes conhecimentos. Então, pode contar sempre comigo. Eu vi que tem um menino brilhante, no bom sentido de menino. Continue assim, dessa forma, continue sempre como régua. A gente faz a régua do elevar, né? A gente puxa a régua do elevar. Então, puxe sempre a tua régua para cima.
não olhe para trás, olhe para frente e não olhe para o lado, porque do lado tem os inimigos e não tem tanto amigos. Continue sempre assim. E todos que estão assistindo minha live, é um prazer enorme. Espero ter sido contributivo muito mais, viu, Lucas, pelos meus erros que acertos. Porque os erros servem para os outros não errar. E os acertos, muitas vezes, você nunca vai atingir daquele que acertou, mas os erros você pode se evitar. Então, um prazer enorme estar aqui. Pode me chamar mês que vem, qualquer dia para fazer a live, vou estar sempre presente. Não Maravilha. faço realmente mais live, Lucas, sabe por quê? Eu não tenho tempo mesmo, cara. Assim, ó, e é uma dinâmica, como é que eu vou dizer, que tu tem que estar preparado mentalmente para fazer algo que seja contributivo e que Isso. despeje conhecimento. Então, um prazer enorme. Eu estou ali, estou aí, qualquer coisa. Compre meus livros pela Edjur, que vale a pena ali. Pode deixar, Mais, professor. mais pela editora do que para mim. E acho que o mundo de hoje está na mão de vocês, galera. Pá, assim, ó, nunca no mundo teve tão forte para vocês. Nunca, nunca, nunca. Aproveita as oportunidades, porque o mundo é aberto, cara. Hoje tu pode ter tudo num dois toques. Dois toques no computador você tem tudo. Prazer, Lucas, Satisfação. fundo do coração. Professor, um Estamos aí, abraço. qualquer coisa pode me Obrigado. chamar. E um beijo a todos, tá bom? Tamo Forte junto. abraço. Até mais, Tamo junto. gente. Até Tchau, mais. tchau. Tchau. Obrigado. Obrigado.